noite, sem dúvida. Boa noite, Felipe Lisboa. Bom, boa noite a todos. Hoje, como vocês devem estar vendo atrás de mim aí, minha esposa fez... Não fiz nada. Não fez, não? Não. Eu preparei um... Preparou, mas está diferente, né? Pelo menos eu tenho que dizer que é diferente, tanto do lado direito como do lado esquerdo. E aquelas que estavam aí, ainda estão boazinhas. Está desde maio, porque... Desde maio, porque estava debaixo de menstruação, acho que a menstruação estava protegendo aquelas orquídeas que não já estava lá na sala. Está na sala, Na sala na tá sala tudo para bem. renovar. Para o ponto de ter passado. Está tudo bem, está tudo bom aí. Bom, hoje, então, você lembra que essa parte de iniciação à formação de Mamerito, a gente está varrendo aquelas 18 áreas de conhecimento. Nós já fizemos de Deus, mundo, homem, Messias, religião, estamos fazendo e estamos acabando hoje. Como sempre, em todas elas, o que a gente faz? A gente pega um livro referente ao assunto, né? Então, sobre religião foi o Sagrado e Profano, né? Daquele Elia de Miceia, não sei. Aí fizemos 2 encontros, depois, foi ontem até, né? Ontem nós, como sempre a gente faz, depois de varrer o livro, a gente pega e começa a ver como é que trechos da Bíblia do século XXI se enquadra ali em alguns pedaços do livro, né? E o terceiro momento é um filme, né? Mais ou menos referente ao tema e tal. E aí a gente encerra, né? Então agora, hoje, nós estamos exatamente na etapa da apresentação do filme. O filme nós já botamos aí. Até depois eu convoco as pessoas quando acabar. Assim, agora só dá porque o pessoal tem que se acostumar a isso. Você não viu o filme, né? Porque acho que muita gente não vê mesmo. Dá um cliquezinho aí, vamos assistir como se estivéssemos assistindo junto. Dá um clique, fica aí 1, 2 minutos para você ver como é que é o filme, só para isso, né? Para você ter uma ideia, certo? E eu vou acompanhar, vou fazer isso também, pegar 1, 2, 3 minutos, sei lá, eu vou ver para as pessoas verem como é que é isso, né? Então, bom, para vocês terem uma ideia, eu só peguei porque quantos filmes tem referente a isso? Você lembra de Deus? Tinha... Eu acho que era quantos filmes? Até estou esquecendo. Mas era um monte de filmes. Não sei se era 18 e tal. Acho que era isso. 18 filmes passando. E esse agora também é muito filme. Eu só peguei só o primeiro. Aquele que eu postei para vocês, é só o primeiro. Porque assim, se colocar quantos vídeos existem, eles estão substanciados, estão fundamentados nesses 2 livros. Unidade e Verdade Religiosa, que são 3 vídeos, esse aqui dá 3 vídeos. E esse aqui, Unidade Religiosa, não é verdade, Unidade Religiosa, esse aqui dá 18 vídeos. Então, 18 vídeos aqui, ó, meio grossinho e tal. 18 vídeos com 3, então seriam 21 vídeos. Então, só coloquei lá, postei só o primeiro, da Verdade Religiosa, que ele foi feito em função do curso que eu dei durante 2 anos, vendo todas as religiões. E aí, o que eu fiz? Eu procurei ver, a partir da apresentação que eu fiz, vi o que coincidia com o Meixo Sama. Daí eu chamei de Verdade Religiosa. Esse foi com esse livro aqui.
Liberdade religiosa. Esse aqui é unidade religiosa, é outro caminho. Mas eu vou pegar a introdução para vocês terem uma ideia dos dois livros. Tá? Vamos lá. Que é o filme, né, no fundo. Eu falo assim, ó, Meixo Sama, o fundador da Igreja Messiânica Mundial, por volta de 1919, ele tinha 36 anos de idade, ele passou a pesquisar diversas religiões. Olha que o tema nosso é religião, não é isso? Então, passou a pesquisar diversas religiões. Em busca de quê? Do caminho da salvação, isto é, de uma forma para se livrar dos infortúnios que ele estava vivendo, né, que ele passara com a morte da esposa e dos 3 filhos, com a falência de sua empresa. Então, estas pesquisas sobre religiões transformaram sua vida a ponto dele escrever mais tarde o seguinte, vou relatar o que ele escreveu. A tristeza e a alegria vêm alternadamente. Assim consegui percorrer até aqui a minha vida. Naturalmente, consegui alcançar o estado de suprema iluminação espiritual que Buda atingiu aos 72 anos. E pude conhecer a existência de Deus e dos mundos divino, espiritual e material, o significado fundamental da vida e da morte, a tendência do mundo no passado, presente e futuro, o significado da vida, etc, etc, etc. Minha alegria foi algo imensurável. E a partir de 1927, tudo o que preguei desde os 45 anos expressa a verdade. Então fique bem claro assim que a partir dos 45 anos, né, que aí são 18 mais... Teria que fazer uma conta aí. 45, foi isso aqui, ó. Faz uma conta aí de... Se ele tinha 45 anos, ele nasceu em 1882. Que ano era isso? 1927. 1927. Em 1950, aos 67 anos, ele expressaria a verdade. Olha só, olha o jogo. Ele expressaria a verdade a respeito da própria verdade. Ou melhor, pregaria sobre a importância da verdade para avaliar, comentar, examinar e investigar qualquer assunto, dificuldade, distúrbio, dúvida, enigma. Eis o que ele divulgou. Para analisar qualquer problema é necessário saber diferenciar a verdade da pseudo-verdade, pois essa distinção exerce enorme influência no resultado da análise. Muitas vezes a pseudo-verdade passa por verdade, e as pessoas comuns não percebem. A verdade e a pseudo-verdade existem na religião. Tá? Então, no livro As Religiões do Mundo, foi um livro que eu adotei, né, consta a seguinte proposição. A pessoa que se considerar só oriental ou só ocidental será apenas meio humana. Sua outra metade, que bate sincronicamente com o pulso de toda a humanidade, ainda está por nascer. Isso é o que diz no livro Religiões do Mundo. A Meixo fala assim, em caso de dúvida sobre a veracidade ou falsidade de tal proposição, ela é um problema. Para solucioná-la é preciso analisá-la, que, segundo Meixo, é necessário diferenciar a verdade da pseudo-verdade contida nessa questão. As pessoas comuns, querendo a orientação do fundador da Igreja Messiânica Mundial, podem ser encaminhadas aos seus ensinamentos e chegar ao resultado. Então, vamos ver o que Meixo fala. A solução é formar uma cultura cruzada, que não pende nem para o espírito nem para a matéria, mas funde e iguala ambas as partes. Somente assim estará concretizado o paraíso terrestre. À medida, porém, que o paraíso vai se estabelecendo, o Oriente e o Ocidente irão se aproximando. Se cruzarão
formando o isonomê, que significa princípio imparcial, isto é, manter-se sempre no centro. O Japão começou a assimilar com grande intensidade a cultura norte-americana, materialista. Mais recentemente, a cultura japonesa também começou a ser admitida nos Estados Unidos. Isso significa a fusão das culturas oriental e ocidental. Nessa ocasião, será alcançado o objetivo de Deus, nascendo a verdadeira cultura resultante do cruzamento da cultura espiritual do Oriente e a cultura material do Ocidente. Considerando esse encaminhamento, as pessoas comuns podem concluir que a proposição, aquela proposição que eu li, a pessoa que se considerar só oriental ou só ocidental é apenas meio humana, é uma afirmação verdadeira. Isso porque uma pessoa centrada deve ser oriental e ocidental simultaneamente, ou melhor, deve fundir as culturas oriental e ocidental, desenvolvendo lado a lado o progresso espiritual e material, formando o isonomê. A pseudo-verdade é achar que uma pessoa equilibrada só pode ser ou oriental ou ocidental, porque nasceu no leste ou no oeste. O tema, que é desse livro, Verdades Religiosas, né, nasceu de um problema deixado por Meixo Sama um pouco antes de falecer. Foi daí que eu parti as questões, né, cara? A questão surge quando o fundador, logo após ensinar, olha o que ele fala, que a aceitação e a prática dos ensinamentos pregados pelas religiões antigas tornaram-se o alicerce das religiões atuais. Aí formulou a pergunta, ele, Meixo Sama. Não seria sensato, portanto, estabelecer unidade nos sistemas doutrinários? Por isso que eu fiz depois o outro livro, Verdade Religiosa. Mas como diferenciar a verdade da pseudo-verdade nos diversos sistemas doutrinários? A fim de constituir uma unidade baseada nas verdades religiosas expressas nos alicerces das religiões atuais, oriundas das religiões antigas. Meixo Sama, que pesquisou diversas religiões e atingiu o estado supremo de iluminação espiritual, certamente diferenciou a verdade da pseudo-verdade contida nos ensinamentos pregados pelas religiões antigas. Mas essa distinção não foi feita por ele, não deixou isso de maneira explícita e nem sistematizada. O que fazer? A metodologia aqui empregada para se considerar que uma afirmação religiosa seja uma verdade religiosa é simplesmente a de constatar que tal afirmação consta como verdade nos ensinamentos de Meixo Sama. Entendeu o que é que eu fiz? Falou alguma afirmação qualquer em qualquer religião. Consta nos ensinamentos de Meixo Sama? Não consta, então não vou considerar verdade. Entendeu? Então, verdades religiosas apresentam. Bom, eu só não sei onde que. Eu vou dar uma passadinha aqui atrás e vamos ver se. Bom, eu fiz uma pergunta dizendo assim: o que fazer? A metodologia aqui empregada para se considerar que uma afirmação religiosa seja uma verdade religiosa é simplesmente a de constatar que tal afirmação consta como verdade nos ensinamentos de Meixo Sama. Tá? Falou alguma coisa numa religião qualquer, se constar nos ensinamentos de Meixo Sama, eu considero que aquela afirmação naquela religião é verdadeira, uma verdade religiosa. Então, as verdades religiosas apresenta algumas possíveis veracidades das religiões antigas aceitas por messiânico com o objetivo de colaborar no estabelecimento de uma unidade nos sistemas doutrinários religiosos, a fim de desenvolver o ecumenismo universal. Isto é, o movimento religioso que procura a união de todos que buscam construir o paraíso na Terra. Ela aborda as verdades religiosas das seguintes religiões. Do primitivismo. O primitivismo são as crenças natural além do círculo polar ártico do continente africano, dos continentes oceanias e os americanos. São os aborígenes, são os selvagens, os índios. Outras são os mediterranismo, credulidades oriundas nos contornos
além do continente africano, dos continentes asiático e europeu. E aí vem o judaísmo, que é uma fé nativa no Oriente Médio. Vem o hinduísmo, budismo, jainismo e sikhismo, que são credos provenientes da Índia. Só ali tem 4. Na China tem taoísmo e confucionismo, convicções originárias da China. No cristianismo, religião tida como procedente da Europa. Islamismo, advinda da Arábia Saudita. Shintoísmo, nascida no Japão. Modernismo, espalhada pelos continentes. Então, você vê que são essas 10, se não me engano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Não, 13. Tem 13 religiões. Tá? Bom, ainda nesse livro, aí eu coloco explicito. Então, eu faço de cada... Por isso que demorou 2 anos. Que eu fiz todo o primitivismo, fiz o mediterranismo, fiz o judaísmo, fiz o hinduísmo, o budismo, o jainismo, o sikhismo, o taoísmo, o confucionismo, o cristianismo, o islamismo, o shintoísmo, o modernismo. Então, esse livrinho aqui tem lá suas mais de 70 páginas. Tá? Então, ficou claro, né? O outro que é a unidade religiosa, então você vê que eu falei que são 18. Então, o que eu procurei? Primeiro, acho que eu vou falar até como é que eu dar uma introdução para você ver. Depois eu explicito quais são as 18 áreas, vocês vão ter uma ideia. Quer ver? É uma introdução desse livro agora aqui, Unidade Religiosa. Um breve histórico. Há 10 anos, isso foi em 2003, agora, quer dizer, há 10 anos, quando eu escrevi o livro. Agora tem o quê? 15, 16 anos? 16 anos. Mas, quando eu escrevi esse livro, era há 10 anos, 2003. O autor deste trabalho, Unidade Religiosa, elaborou a coleção As Religiões. Eu fiz essa coleção chamada As Religiões. Ainda tem, se não me engano. Não sei, mas eu não botei, eu acho, religiões. Agora que está aqui. Não me lembro mais agora. Nos 2 anos seguintes, 2004 e 2005, tendo esta como livro-texto, ministrou o curso com o mesmo nome da coleção. Foi aí que eu falei aquele curso. Né? Baseado neste curso, realizou em 2005 aquele vídeo dessa outra aqui, Verdade Religiosa. Tá? Que teve como assunto, objetivo e fundamentação os descritos a seguir. Vamos ver quais são os assuntos, objetivos e tal. Os assuntos. Veracidade nas religiões antigas dos continentes da Terra, segundo a visão messiânica do escritor desta obra, que sou eu. As religiões são primitivismo. Aí eu falo aquela mesma coisa que eu já falei para vocês. Aí vem o objetivo. Colaborar no estabelecimento de uma unidade dos sistemas doutrinários religiosos, também já falei isso para você, desenvolver ecumenismo, tal, aqueles todos povos que procuram o quê? Construir a construção do paraíso na Terra. Fundamentação, o ensinamento, a verdadeira religião dágio, de objetivos universais, da fundadora messiânica mundial. O que é que ele falou? Disse assim, ó. Primeiro, precisamos conhecer a natureza de todas as religiões existentes no mundo. Foi o que eu fiz. 2 anos. Tentando conhecer a natureza de todas as religiões existentes no mundo. Aquelas 12. Quando eu falo aquelas 12, você vai dizer, só tem 12 religiões? Claro que não. Quando eu falo cristianismo, pô, é uma porrada de... Né? Tem os católicos, tem os protestantes, tem... Ih, vai por aí afora. Um monte de seitas, enorme. Fala no modernismo, é um monte de gente. Primitivismo também é um monte de gente. Né? Bom, essas religiões existentes no mundo, elas diferem entre si, possuindo suas próprias formas e meios doutrinários baseados nos princípios dos respectivos fundadores. Basta uma simples reflexão para sentirmos o absurdo da existência de seitas, com características próprias dentro de religiões consideradas universais, como o budismo, o cristianismo e, no Japão, o shintoísmo. Pensemos no que vem a ser a religião. Se ela tem por princípio, como sabemos, o amor fraternal
e o espírito de conciliação e paz, todas as religiões devem possuir um único objetivo. Não seria sensato, portanto, estabelecer unidade nos sistemas doutrinários? A separação influi na ideologia da humanidade, tornando-se uma das causas da confusão social. Como a força dos que estão ao lado da religião, ou seja, do bem, é dispersada, os homens perdem também a resistência contra o poder do mal. A realidade mostra frequentemente a vitória do mal. No fim, Deus vencerá, por ser onipotente. Mas imaginemos a luta que terá de ser travada pelo bem. Como o mal é prepotente e controla quase tudo, fica à espreita aproveitando a menor oportunidade para influenciar-nos. Parece que as conhecidas religiões entre Cristo e Satanás, entre Buda e Daiva, não sofreram nenhuma modificação até a presente data. Vemos, portanto, que a religião precisa ter maior poder que o mal. Do contrário, não conseguirá transformar este mundo num mundo feliz, onde triunfa o bem. Somente assim haverá unidade religiosa, dando lugar a um mundo de felicidade e centro de inquietações. Será uma obra difícil, mas não impossível. Isso porque está próximo ao advento do paraíso terrestre, que é o objetivo de Deus. A condição básica para sua concretização é substituir o espírito restrito pelo universal. Melhor, desenvolver uma superatividade cultural. Estamos falando. Desenvolver uma superatividade cultural que abranja todos os setores: religião, ciência, política, economia, arte, etc, etc. É também necessário que, para desempenhar a função de liderança, apareça um gigante com poder e sabedoria sobre-humanos, que seria ele. Então, depois que a gente dá assim, uma ideia, esse breve histórico, né, a gente entra na unidade religiosa. Unidade religiosa é uma continuação das verdades religiosas, no sentido de prosseguir na busca de um ecumenismo doutrinal. Não é aquele que fica juntando culto, aí cada um faz o culto de uma maneira, não. Na doutrina, na palavra. Né? Pensamento, palavra e ação. Se a gente pudesse juntar tudo no pensamento, melhor ainda, que seria tudo espiritual, entendeu? Mas não precisava chegar ao nível de ação, coisa material, não. Na palavra já basta. Muita gente quer se emanar lá na ação. Não, palavra. No entanto, a procura é diferente, pois nesta procura quem dita é Jeffrey Moses. Né? A procura é diferente, mas nessa agora que nós vamos adotar aqui é desse Jeffrey Moses, com sua visão filosófica no seu livro chamado Unidade, os princípios comuns a todas as religiões. Ele está dizendo quais são os princípios comuns a todas as religiões. E nós vamos fazer o quê? Agora é um pouco diferente. No livro Verdade Religiosa, a gente ia à procura de quais eram as verdades religiosas. Ele agora está dizendo quais são. E a gente vai comprovar, não é isso? Ela é um conjunto de 18 vídeos, onde cada um deles em torno de 15 minutos, a fim de possibilitar maior número de usuários. Está estruturado em duas partes, com exceção desta introdução e da conclusão, ou seja, dos vídeos 1 e 18. Primeira parte, a gente expõe alguns princípios abordados por este livro do Jeffrey Moses. Disse qual é o princípio? Diz. Um princípio que ele acredita que é comum a todas as religiões. Hein? Segunda parte, apresenta considerações messiânicas sobre tais princípios, pautadas geralmente na coleção que naquele tempo nos chamava-se Bíblia do século XXI, chamava-se Filosofia Religiosa do Messias, Deus ao Reino do Céu na Terra, que é uma sistematização em 18 volumes dos ensinamentos Meixo Sama, elaborada pelo autor desta coleção ou do site naquela ocasião era chamado www.charlesguimaraesfilho.com.br. Aí o
Che Guevara entrou no site, destruiu o site todo. Não, deu um vírus, né? Não, como é que chama? É um hacker invadiu o site. Invadiu o site. Aí nós passamos a chamar de www.centroculturalparadisíaco.com.br. Talvez não quisesse que ficasse meu nome, ficou bem melhor. Aí depois fiquei doido para tirar do meu nome do Facebook, mas não deixo tirar. Tem que ter um nome. Bom, os demais vídeos, além do 1 e do 18 que eu falei, né, que é a introdução e a conclusão, vou ditar para vocês os princípios que ele fala. Não faças o mal e evite fazer o que sabe ser errado. Terceiro, Deus está além de toda compreensão. Há um só Deus. Deus criou todas as coisas e no princípio. 4, Deus é amor. Se amoroso com todos, assim como Deus é. Ama o teu próximo, ama os teus inimigos. Conquista com amor, e o amor pelas boas ações. Então, eu fui condensando esses vários princípios. Às vezes, eu estou tirando um só aqui, mas são vários. Não sei se está observando, que é o 5. Deus é perdão, um princípio. Bem-aventurado aquele que perdoa, segundo 2 princípios. Não julgueis, não julgue. Não aponte os erros dos outros. Ó. Só aqui 1, 2, 3, 4, mas eu só estou colocando assim. É o vídeo 5, abordando vários princípios. Está entendendo? E aí vai. Mas vamos lá. Aí vamos lá para o 17º, né? A regra de ouro. É melhor dar do que receber. Dá sem esperar receber. E dá e ter será dado. Bom, grosso modo, se pode dizer que Felipe Lisboa, tudo bem, Felipe Lisboa? Felipe Lisboa está vendo dureza na internet. Hoje está muito instável. Nossa Senhora. Esse é o Brasil. João Carlos entrou. Acho que a Ana não entrou, né? Para mim não entrou ainda. A notificação no meu celular. Vai embora. Voltou para aquele negócio ali, não sei. Bom, então deu para checar, eu vi que é o 17º, que eu falei a regra de ouro, que começou a embananar tudo ali. Então eu vou repetir esse pedacinho, porque depois a Juliana que tem que juntar todos os pedaços. O 17º, a regra de ouro é melhor dar do que receber, dá sem esperar receber, e dá e te será dado. Você vê que só o 17º tem 1, 2, 3, 4, 5, se não me engano. Bom, grosso modo, você pode dizer que os vídeos 3, 4 e 5 dizem respeito a Deus. E do 6 ao mundo, o 7 até o 14 ao homem, o 15º, 16º a religião e o 17º a felicidade, que é esse da regra do ouro. Regra do ouro. De respeito a uma das áreas de conhecimento nosso, da Bíblia século XXI, é a felicidade, entendeu? Então, na maneira que ele foi apontando isso, a gente foi condensando em 18 vídeos, mas condensando porque ele deu muito mais princípios aí do que 18, né? Vocês repararam. Condensando, deve ter dado aí, se não foi 90, foi 60, 70, por aí, não contei. Bom, o vídeo 2 está inserido na introdução, pois ele é quase que uma iniciação, uma exemplificação da estruturação dos vídeos. Para isso, ele foi calcado na observação do ensinamento, a verdadeira religião Daesh, de objetivos universais, mencionado integralmente, lembra? Pois nele se nota a importância de não se fazer e de se evitar de fazer o mal. Então, o número 2, vou repetir qual é. Não faças o mal e evite fazer o que sabe ser errado. Então, a primeira parte, como eu falei que a gente sempre ia abordar em 3 partes, a primeira parte são os princípios comuns a todas as religiões, dito por Jeffrey Mosley, né? E aí, no caso, em relação
a esses princípios que nós estamos chamando de vídeo 2. Jeffrey Mose passou mais de 20 anos pesquisando os mais importantes textos sagrados do mundo, como os do cristianismo, sikhismo, islamismo, judaísmo, budismo, hinduísmo, shintoísmo, e de algumas culturas indígenas, que seria no nosso caso que a gente está chamando de primitivismo. E realizou um estudo comparativo e descobriu uma surpreendente semelhança na formulação de suas crenças. Entendeu? Está falando a mesma coisa com outras palavras. O budismo fala uma coisa, o sikhismo fala outra, entendeu? É assim. Então, ele organizou-as em 64 princípios, que eu disse, deve ter uns 90, 60, lembra? 80, tem 64 princípios, eu não me lembrava mais. Compartilhado pelas religiões, disposto nos 18 vídeos ainda há pouco mencionados. No seu livro Unidade, do Jeffrey Mose, ele faz comentários e citações extraídas da Bíblia, da Torá, que é do judaísmo, né? Do Alcorão, que é do islamismo, e de outros textos sagrados. Por exemplo, o princípio, honra teu pai e tua mãe. É universal. E suas citações a seguir encontram-se em textos sagrados islâmicos. Por exemplo, quer ver? No Hadith fala assim: serve e reverencia os teus pais, o paraíso jaz aos pés das mães. No Alcorão, o Senhor decretou que não adores senão a Ele e que seja indulgente com teus pais. Mesmo que a velhice alcance um deles ou ambos em tua companhia, não o reproves, nem o rejeite, mas dirige-lhes palavras honrosas. Aí vem a nossa segunda parte, que são as considerações messiânicas, lembra? Nota-se, aí vou fazer algumas observações. Fazer duas observações. A primeira, limitação da unidade nos sistemas doutrinários à unidade religiosa. Não percebendo a unidade ultra-religiosa, onde as doutrinas são conjuntos de princípios que podem ser religiosos, mas também filosófico, político, literário, fonte de direito, etc. Assim, só se percebe princípios envolvendo a limitação do Jeffrey Mose, né? Só se percebe princípio envolvendo religião, Deus, mundo, homem. Nada de Messias, por exemplo. Nenhum desses princípios fala de Messias, de cultura, de joreio. Não tem isso, de agricultura, de belo, de governo, de economia, de ideologia, saúde, prosperidade, paz, felicidade, cidade, paraíso. Não tem nada disso. Por exemplo, olha que Meixão fala. O Salvador nasce no Oriente, promove uma purificação pelo fogo e a terra se torna um paraíso. A salvação que ele traz é tanto espiritual quanto material, se dá em termos individual e social, mas apenas para 1/10 dos espíritos. Ele aborda isso? Não. Aqui está falando, Salvador nasce no Oriente, promove uma purificação pelo fogo e a terra se torna um paraíso. A salvação que ele traz é tanto espiritual quanto material, se dá em termos individual e social, mas apenas para 1/10 dos espíritos. Então, nessa ocasião, ele está dizendo, só 10% da população se salva. E presta atenção, não é só salvação individual, tem salvação social. Ele fala sobre joreia, agricultura e outros princípios preconizados por mim. Então, esses também são princípios que ele não aborda, o Jeffrey Mose. Praticamente um fracasso, eles alcançam os objetivos almejados porque se baseiam na lei da natureza. Uma outra coisa que ele fala, uma condição necessária para a construção do paraíso na Terra, e os outros não falam nada disso, é estreitar a relação entre religião e política. Ih, nossa Senhora. Bem como enfatizar que a missão da arte é enobrecer os sentimentos do homem. Um segundo ponto, além dessa limitação, é a ausência de princípios, mesmo dos temas que são tratados como. Reis Meixão falando, Deus Supremo existe, se transforma em Deus e é concebido numa Santíssima Trindade. O mundo espiritual é constituído pelos planos superior, intermediário e superior, sendo que o plano intermediário corresponde ao mundo material, à vida na Terra. Bom, fala várias coisas que está longe de Jeffrey Mose abordar. Acho que na reta um tempinho aí que eu falaria o seguinte, o vídeo 2 só.
que ele fala assim: não faças o mal, evite fazer o que sabe ser errado. Olha só, não faças o mal, Jeffrey Moser, que está na página 28 e 29 dele. Se a essência de cada religião fosse resumida em uma única frase, as palavras dariam ênfase à importância de não fazer mal aos outros. Por exemplo, age sempre com bondade amorosa, ensina o budismo. O ideal é a ausência de ofensa, afirma o hinduísmo. Não ferir a forma superior de religião, proclama o jainismo. O amor não faz mal ao próximo, prega o cristianismo. Que cada um evite fazer mal aos outros, declara o islamismo. Tem como arma apenas a palavra de Deus, não use outro meio a não ser a fé pura, diz os textos sagrados do sikhismo. Entendeu como é que é? Então são... Bom, aí realmente... Aí acho que eu deixo o livro à disposição, né? Já está lá escrito e tal. Aí vocês dão uma espiada mesmo, né? Então, o que eu... Bom, primeiro, tinha um monte de gente, foi espantando todo mundo por causa desse negócio da internet estar para lá e para cá. Mas assim mesmo eu deixo aberto se alguém quer falar alguma coisa. A imagem está Tá assim, mesmo. né? Assim mesmo a imagem não está boa, né? Eu posso tentar falar com vocês o seguinte, porque amanhã é dia 1º, né? Isso. Aí eu vou começar a falar sobre iniciação, formação de Mangueirito, mas começar sobre cultura. Vou fazer uma parte 0, que é uma introdução, uma preparação, um panorama, falar panorama, cronologia dos livros. Tá? Então não percam isso, amanhã nós vamos fazer isso. Agora, hoje eu gostaria de que a gente, quando eu encerrasse aqui, você dá uma espiadinha, vocês estão aí no Facebook, né? Dá uma batidinha só ali em cima da tecla chamada Verdade Religiosa 01, que é o ponto Introdução. isso da introdução, para vocês verem, para ver que eu não botei o Verdade Religiosa número 2, né, o número 3, não botei nenhuma unidade religiosa, aquelas 18 vídeos da unidade religiosa, mas tudo está aí no www.centroculturalparadisíaco.com.br. Então vocês dão uma espiada e vê se gostam. Se gostarem, você vê, pô, estou perdendo coisa. Tá? Então eu vou desligar aqui. Encerrar. Até amanhã, tal, mas não deixe de dar uma clicada. Eu mesmo vou fazer isso. Tá bom? Vou ficar irmanado nisso. Até amanhã, se Deus quiser.